A faculdade o senhor faz mesmo em São Paulo? A faculdade, como eu disse, eu fiz, primeiro entrei na faculdade de propaganda e marketing, era ali no Bexiga à época, né, na ESPM, e fiz dois semestres de propaganda e marketing. Foi quando eu larguei, isso foi no ano de 1987. Essa época, para pagar os meus estudos, eu era caixa de um banco, do Banco Nacional, extinto Banco Nacional, que era lembrado pelo Ayrton Senna. Isso era em 1987, aí eu larguei. Em 1988 eu fiz só cursinho, só estudando para passar no concurso. Eu visava a USP porque aí eu sabia que eu não ia precisar pagar, era ensino público, né? E foi um ano de muitos estudos, muito aprendizado para mim também. Foi quando eu ingressei no Largo de São Francisco, no ano de 1989, me formei em 93, e no ano de 1990 eu ingressei concomitantemente na Faculdade Getúlio Vargas, na Fundação. Paralelamente eu fiz administração pública lá, quando me formei em 94. Falando agora sobre a sua função de juiz, né, como advogado, o que o senhor entende como justiça? O que é a justiça para o senhor? Olha, Rodrigo, esse conceito de justiça ele foi se modificando um pouco ao longo da minha carreira, até da minha vida. Quando eu entrei, a gente pensa que ser juiz é o caminho mais fácil para fazer justiça. De fato, você tem um poder no processo para que isso seja realizado. Mas é engraçado pensar que a justiça é um ideal que passa a ser utópico porque ele é muito difícil de ser alcançado. Eu vi diversas vezes na sala de audiência uma das partes dizer eu quero justiça com uma solução X e da outra parte dizer eu quero justiça com uma solução Y. Então a justiça é aquela que acaba sendo feita pelo juiz, mas nós erramos, né? Então eu, de certa forma, eu sempre tento buscar esse ideal da justiça, é evidente como juiz, mas hoje eu tenho uma visão um pouco que a gente chama até positivista. Fazer justiça é aplicar a lei, porque a lei é aquilo que o povo definiu como certo ou errado, ainda que haja diversas distorções na elaboração e na própria aplicação da lei. O juiz tem que ser humilde, saber que ele tem que respeitar a lei. Agora, isso não impede que em um caso ou outro nós saibamos também e tenhamos essa ideia de que dá para interpretar a lei de uma forma um pouco diferente para buscar ali uma solução que seja uma solução, vamos dizer assim, socialmente mais aceitável diante daquelas circunstâncias. Então, fazer justiça é uma tarefa muito difícil, a gente tem que ter muita humildade para saber, primeiro, que a gente erra, segundo, que a gente tem que seguir a lei, mas dizendo sobre isso, que é algo que eu também falo quando eu estou dando aula, eu acho que a lei, isso eu ouvi eu aprendi com um advogado saudoso, Dr. Tadei, aqui de Jacareí, ele disse o seguinte: assim como a partitura não pode brecar, frear o maestro, a lei também não pode ser uma moldura que acabe deixando o juiz estanque. Então eu enxergo a lei como se fora mesmo uma moldura, mas que nessa moldura, dentro de um certo limite, a gente possa variar de um lado para o outro. E aí remete a uma outra pergunta importante que você me falou, né? Como é que você faz para um juiz anda para um lado, o outro anda para o outro, mais à esquerda, mais à direita, mais conservador, mais liberal? Essa linha, ela se traça com base nos valores que você teve durante a vida. Principalmente os valores durante a infância, os valores familiares e depois os valores que você acumula durante toda a sua experiência com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as suas experiências individuais. Então é nesse limite que o juiz consegue, de alguma forma, trazer a lei para o caso concreto e tentar aplicar e fazer a justiça. Por essa resposta que o senhor deu, aquela imparcialidade que é sempre cobrada do juiz, ela existe ou isso também... Ela deve existir, mas eu também reconheço que nessa sua pergunta tem também aí um desafio de saber até quando ela vai e como que ela se comporta. Ela é também um exercício de humildade. Mesmo diante de um caso em que você já tenha inconscientemente, e é preciso estar atento para não deixar o inconsciente agir de uma forma muito forte, você tem que se abstrair disso e dizer: a minha função aqui, e isso é uma função importante do juiz, é produzir uma prova
de modo imparcial, e sempre no começo do seu julgamento, da sua atuação, você pensar, tanto uma parte quanto a outra pode ter razão. Nos casos criminais, por exemplo, ainda que você leia aquilo, que haja já alguma coisa que indique a culpabilidade do réu, é preciso você até o final, até você dar a sentença, você considerar que ele pode ser inocente e produzir a prova e decidir durante o processo até então. Quando você forma a sua convicção, aí a imparcialidade acaba se definindo. Mas essa imparcialidade é mais do que uma isenção. É uma atuação difícil que o juiz tem que ter uma técnica apurada para abstrair de tudo aquilo que possa influenciar tanto na produção da prova quanto no seu julgamento. Nesses anos todos como advogado, como juiz também, quais foram os casos que mais marcaram o senhor nesses anos, ou aqui em Jacareí ou em outra comarca? Olha, eu tenho 2 casos que eu vou citar aqui, tenho mais que esses, mas são 2 casos que para mim foram emblemáticos. Logo no início da carreira, eu era jovem, tem a ver também com essa questão dos valores, eu tenho uma formação católica e me veio uma pessoa no meu gabinete em Osasco, era juiz substituto, dizer, olha, eu estou grávida, e o meu feto não tem cérebro, é a tal da anencefalia, né, que foi julgado agora recentemente pelo Supremo Tribunal. Na época não tinha esse julgamento, existia apenas uma jurisprudência que ainda era nascente, né, e essa moça me disse o seguinte, o que o senhor decidir está decidido, mas eu gostaria de fazer um aborto e não gostaria que fosse um aborto clandestino. Eu disse a ela que eu ia tomar a decisão com base no que tivesse, pedi um exame e o Ministério Público, a promotora, deu um parecer desfavorável. E me alertou, falou, olha, se acontecer alguma coisa com a moça durante a cirurgia, vão colocar a culpa na gente, né? E eu, de uma forma talvez covarde, ou de uma forma um pouco medrosa, sem experiência, eu acabei negando a ela o direito de tirar aquele filho, porque a legislação, e aí que está o limite da lei, a legislação só admite o aborto no caso de ter um risco para a mulher, não era o caso, ou então decorrente de um estupro, né? E eu acabei usando muito a lei e deixei de pensar numa interpretação que depois foi ratificada pelo Supremo. Então esse é um caso que às vezes durante as aulas ou entrevistas eu digo que foi o primeiro caso que eu me arrependi. É difícil acontecer, mas foi um caso que eu me arrependi da decisão. E aí tá a raiz católica também, né, falando alto, né? No inconsciente. Foi isso mesmo, comentei isso com a minha irmã recentemente. Essa raiz católica tem lá a ver com a gente, são os valores que a gente carrega. Não que sejam errados, né? Faz parte, mas isso acabou, eu não sei se eu me sentiria bem autorizando um aborto, né? Hoje, com muita tranquilidade, eu daria. O segundo caso foi um caso aqui de Jacareí, foi um caso de repercussão nacional e uma professora, e aí eu lembrei muito da minha mãe, uma professora muito dedicada, cuja mãe também era professora primária, foi assassinada por um aluno por conta de uma divergência, dessas coisas de adolescentes delinquentes que fazem sem pensar nas consequências. Ele acabou cometendo um homicídio e essa moça foi morta, mas ela não foi morta aqui em Jacareí, foi em outro município. Como foi em outro município, eu não era o juiz da causa, eu tive que ouvir a mãe como testemunha, nisso que a gente chama de carta precatória. O juiz apenas ouve, produz aquela prova e depois remete para o juiz competente, né, que era em outra cidade. E me entrou na sala de audiência, a imagem me vem até hoje, porque era uma senhora muito parecida com a minha mãe, uma senhora muito distinta, muito calma, e ela se sentou e eu produzi a prova como a gente faz muitas e muitas vezes, Rodrigo, e aquilo acaba até de alguma forma banalizando. Mas quando eu comecei a ouvir aquela mãe, e ela falou sobre a morte da filha, a falta que a filha estava fazendo, e o pior de tudo foi quando ao final ela tirou da bolsa a foto. Já tinha terminado o depoimento, né, e eu estava apenas tomando algumas providências que a gente tem que tomar, mas eu a vi tirando da bolsa a foto e olhando para a foto e se emocionando, chorando. Eu também, até quando eu falo, eu me emociono um pouco, mas aí eu lembrei muito da minha mãe e tive que sair da sala porque eu comecei a chorar nesse dia. É difícil isso acontecer também quando eu estou em audiência, mas esse foi um caso muito marcante. Engraçado que eu não precisava julgar o fato, né? Talvez isso tenha me deixado mais emotivo, mas foi algo que me remeteu a um pensamento que é um pensamento que no juízo criminal a gente tem muito.
Por que às vezes as pessoas se tomam de uma maldade tão grande, de uma inconsequência e produzem fatos que elas não imaginam como vai afetar não a vida só da vítima, né? Porque às vezes até a vítima morre, mas a vida de toda uma família. As consequências, né? Consequências e de toda uma sociedade. E aí também faz a gente pensar como juiz, como que a gente tem ainda na nossa sociedade a forma de punir. Que punição eu daria para esse menino, né? Se a lei é suficiente para isso, se é suficiente não só para dar alguma resposta à vítima, à sociedade, como também para ele sentir o mal que ele fez. Ele era menor de idade? Era menor de idade e, portanto, já deve estar solto há muito tempo, né? Mas a mãe está sem a filha todo esse tempo. Então isso foi algo que me fez refletir, até mudar um pouco a minha forma de ver o direito penal. Isso foi algo que me marcou também. Falando sobre isso, eu vou fazer algumas ramificações a partir desse caso que o senhor contou. O senhor falou que teve que sair da sala porque se emocionou. Sim. Por causa da mãe. Nesses casos, de tanto julgar muitos crimes, acaba deixando o próprio juiz um pouco insensível, entre aspas, de ficar muito frio em relação às coisas ou não? Acaba, eu estou falando com muita sinceridade isso, mas o nosso dia a dia, não vou dizer que endurece o nosso coração, mas de alguma forma nós corremos o risco de banalizar um pouco a violência, achar que tudo é também muito violento, porque a gente tem um universo que não é o real, mas também de alguma forma achar que aquilo é natural, é comum, e o pior de tudo, banalizar no sentido de perder um pouco a sensibilidade de se colocar também no papel da vítima, como também às vezes no papel do réu, e isso de alguma forma influenciar no nosso julgamento. E perder um pouco também da credibilidade ou da crença no nosso sistema penal. Isso pode acontecer, realmente pode acontecer, é uma luta diária que a gente tem que ter. E também carrega muito o juiz, esse dia a dia do criminal, carrega o juiz em relação à sua vida pessoal. Então nós também temos que tomar um cuidado disso, em relação a isso, sair do fórum, tentar desligar uma chavinha, às vezes é difícil, mas voltar e repensar o que a gente está tendo, né? Tirando o hospital, a realidade de fórum é uma realidade muito complicada. O senhor às vezes assim se pega falando com o senhor mesmo dessa insensibilidade, o senhor precisa relaxar um pouco mais? Tem esses dias assim? Não? Tem esses dias, tem esses dias e a gente acaba criando algumas defesas e criando também algumas formas. Viajar é algo que eu incorporei na minha vida para tentar de alguma forma afastar um pouco e retomar a sensibilidade, né? Aqui em casa mesmo eu tenho a impressão que eu escolhi esse lugar, que é um lugar muito bacana, muito calmo, tranquilo. Eu tento também em casa ter a minha leitura, meu momento de silêncio. E tudo isso ajuda, né? Como também estar com os amigos. É algo que a gente realmente tem que se cuidar, porque o dia a dia do juiz é um dia pesado, como de outras profissões também, mas em especial o nosso. O senhor falou da violência banalizada, e eu entrevistei o ano passado o Dr. Josué Pimentel, e ele disse também que um pouco disso são os programas da televisão que passam e que exploram muito a violência alheia, e isso dá audiência, porque as pessoas hoje se acostumaram a ver aquilo e gostar, entre aspas, daquilo. O senhor partilha dessa mesma opinião, que a violência hoje está muito banalizada, um pouco também por culpa da imprensa? Eu não vou dizer que seja culpa da imprensa, porque eu acho que o papel da imprensa é mostrar isso. Talvez o que a gente tenha que criticar ou ter uma certa reserva em relação ao sensacionalismo, né? E isso às vezes é usar a emoção ou a dor de uma família ou de uma pessoa em prol de um objetivo que nem sempre é um objetivo nobre, que é o objetivo importante de dar informação e trazer uma realidade às pessoas. Agora, eu acho que compartilho em parte com o que o Dr. Josué disse, que é uma certa carga que nós temos dessa sensação de violência muito grande relacionada a esse, não só esse sensacionalismo, como também essa banalização. São, por exemplo, programas, jogos de videogame, não é? Que de alguma forma se arvoram muito nessa questão da violência, e também alguns maus profissionais da imprensa
mas não posso culpá-los não. Eu acho que a imprensa, na verdade, tem um papel fundamental para nos alertar sobre questões importantes que estão ocorrendo na sociedade. As cores que se dão a um fato, aí é de cada profissional. Ainda naquelas ramificações que eu falei daquele caso, por conta do menino ser menor de idade que matou a professora, o senhor acha que adiantaria mudar o código para abaixar a maioridade penal, ou o senhor acha que isso não adiantaria? Olha, eu até em determinados casos, hoje eu já sou favorável à pena de morte, mas com muito critério. Isso é algo muito complicado de dizer e também algo que precisaria ter um critério muito claro, muito objetivo, mas eu acho que a gente tem uma hipocrisia, sabe, Rodrigo? É achar que todo criminoso pode ser recuperado.